pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberto Sestrem, sou da Madeireira Galego de Tunas do Paraná. Vim contar um pouco da minha experiência com o ProX. Conheci a Mahari já pelo EcoPower, a gente trabalha com eles aí há aproximadamente 8 anos na parte de secagem, automação, toda essa questão, na parte de filtro, tratamento, automação de dumper, etc e tal. E numa dificuldade nossa, uma análise assim, como é que a gente vai controlar a produção da linha? Aí a Mahari veio com a solução ali do ProX. A gente não conhecia o ProX, conversei com o pessoal, eles nos apresentaram a ferramenta, a gente viu funcionando, analisou o material, colocamos para funcionar. Vamos ver como é que funciona. A minha experiência está rodando há um ano direitinho, um ano rodando 100%. Então teve um técnico da Mahari sobre lá, fizeram a implementação no local, analisaram nossos produtos, nossas linhas, nos ensinaram a usar todas as ferramentas e a gente começou ali aquele passinho de começar a utilizar. Então o primeiro item que eu falo assim, para a madeireira, o que mais nos ajudou é entender a disponibilidade da linha. Por quê? Porque um dos itens que a gente analisa é o tempo que tu está serrando. No caso, seu dia você trabalha 8 horas por dia, vamos analisar quantas horas você está trabalhando nessas 8 horas. Toda parada, isso era uma coisa que eu precisava muito, toda parada ela é computada. Então nessa parte que o operador vai lançar o código do erro, é algo realmente que é importante. Por quê? Porque nós somos do administrativo, tu é diretor, alguma coisa, a gente espera que a informação chegue correta na nossa mão. E assim, a gente tem um item que é muito sensível falar, mas assim, até o dado de lançamento, quem é que lança? Quem está te passando a informação? O ProX, ele coloca a informação na mão da linha. Então toda parada, o operador tem que especificar qual o código da parada. Então, problema elétrico, mesa cheia, falta de madeira, problema elétrico de máquina, tu pode diversificar em tudo. Então, quanto mais dados, mais códigos você lançar, mais fino você consegue ver as suas paradas. Então, o que eu imaginava? Eu imaginava que a minha linha devia rodar uns 60%, 70%, porque realmente você olha, a tua linha está rodando. Quando a gente começou a analisar, que o ProX ele começa, a sua serraria começa às 7 horas da manhã, ela vai começar às 7 horas da manhã, contar o tempo. A gente começou a analisar isso, a gente descobriu que no primeiro momento, a nossa serraria estava serrando 45% da disponibilidade do tempo. Então isso foi um choque, né? Realmente um choque. Chamamos os encarregados, chamamos os colaboradores, começamos a desenhar, ajustar os horários e pegar mais em cima da galera. Outro número legal é o que está parando a sua linha. Então você pode usar lá um diagrama de Pareto e ver assim, quais são os itens que mais estão gerando problemas, mais parados na sua linha. Então, pra gente que é diretor, tu é encarregado, alguém que precisa dessa informação, é uma ferramenta absurda que vai te ajudar a mostrar quais são os itens que você tem que resolver para você realmente arrumar a sua linha e ter mais produtividade. Então esse item que eu falo da disponibilidade, ele funciona de uma forma absurda. Nossas reuniões de produção semanais, mensais e anuais, quando a gente acaba realizando, é toda em cima do ProX, porque ele já gera todo o número de horas paradas, pequenas paradas de até 30 segundos. Então ele joga isso. O que nós conseguimos? Nesse primeiro ano, a gente conseguiu evoluir. Então assim, a nossa média de disponibilidade cerrada, ela está em 55% a 60% do tempo. Foi um aumento bem significativo para a gente. E a gente conseguiu perceber o quê? Nós tínhamos uma linha tinha produção muito alterada. Então um dia nós produzíamos muito, outro dia produzíamos pouco. Com a ferramenta do ProX, analisando os problemas e conseguimos trazer isso de uma forma matemática, com provas para dentro da empresa, a gente conseguiu ter mais dias sequenciais bons. Então a nossa média cerrada por dia, ela está num padrão muito alto. Então, muito alto dentro do nosso investimento. Então esse é o primeiro item que eu falo assim, a disponibilidade, a análise de paradas é algo absurdo. Quando analisamos o segundo ponto, que é a qualidade da matéria-prima, é um outro item também que é absurdo. Por quê? Nós compramos uma matéria-prima, chega nas nossas empresas, a gente deduz, né, pega uma trena, você tira uma amostra de uma árvore, algumas árvores ali, e você deduz que está tudo certo. O ProX, você consegue configurar toda a matéria-prima que tu vai serrar. Então você vai pegar uma tora fina e tu vai colocar aquela espessura mínima X, a espessura máxima Y, ela vai ter essa configuração. E tudo que sai fora disso, ela marca o erro. Então quando a gente abre um dia, abre uma ID,
para serrar alguma madeira específica, ela pega toda a madeira, quais são os diâmetros, quais são os comprimentos, né? E isso para a gente gerou um número absurdo, porque nos possibilita classificar a qualidade dos fornecedores. Porque com a qualidade de matéria-prima boa, analisada pelo ProX, você tendo o número, aquele número de tora por tora, ela calcula todas as toras. Você tem exatamente quantos metros cúbicos e a qualidade do seu produto sobre aquela ideia, sobre aquela análise. Então nos deu uma capacidade absurda de falar realmente com o fornecedor, trazer os números para ele e brigar por preço. Aquele fornecedor que vende um produto bom, que nos gera uma conversão boa, é justo pagar algo. Mas aquele que está prejudicando, gera uma conversão ruim, nós temos uma prova para mostrar para eles que realmente a matéria-prima deles não está de qualidade. Um terceiro ponto que é sensacional, então a gente coloca durante o dia, 8 horas trabalhadas. Você tem dentro dessas 8 horas, é a sua disponibilidade de tempo. Mas quanto tempo disso você realmente teve performance? Quanto por cento das 8 horas você trabalhou 100%? Então essa questão de performance também é analisada pelo ProX. Porque o operador pode trabalhar de marcha lenta, ele pode trabalhar numa velocidade menor, mas a máquina tem capacidade maior. Então sim, o ProX ele consegue ver se a máquina está rendendo a capacidade dela, se ela está trabalhando 100%. Então você pode ver que alguns dias você trabalhou 80% do seu tempo, mas ali você performou 60% só. Então daquele tempo que você trabalhou, tu não trabalhou 100%. No tempo trabalhado você não conseguiu entregar toda a performance possível. Juntando esses 3 itens, disponibilidade, performance e qualidade, gera uma ferramenta chamada OEE. O OEE ele tira uma média desses 3 itens, que é uma análise de qualidade mesmo de produção. Você tem uma qualidade de produto, tu tem uma performance da equipe, você está trabalhando um tempo, você tem uma linha efetiva. Isso eu falo assim matematicamente, gente. A gente tem resultados verdadeiros. Isso nos ajuda muito a tomar as decisões, como investimento, onde resolver, quais são os nossos maiores gaps, nossos maiores problemas, para a gente lutar de uma forma correta, com ferramenta que nos ajuda a tomar decisão. Esses são os itens básicos que você tem no dashboard. Quando você analisa os outros pontos, aí a gente pode entrar aqui numa análise absurda. Por quê? É possível ser analisada a qualidade da serra. Você tem um campo que você pode controlar. Estou usando a serra do fornecedor A. Quantos metros o fornecedor A essa serra está serrando? E você, no controle interno, você pode medir quanto que você está perdendo de material de serra. Tu pode controlar o fornecedor que cortou a madeira, não só aquele que entregou, mas você pode controlar uma floresta que veio, tu pode controlar uma espécie de madeira, tu pode controlar um motorista que descarregou, tu tem uma complexidade de itens que você pode trazer para dentro do seu controle e começar a triangular essas informações. Com isso, a empresa ganha muita capacidade, ganha muita ferramenta, muito dado para tomar a decisão correta. Então, alguns itens legais também ser analisados, porque a gente fala de gestão visual. Então a gente fala sobre números, análise de dados, isso é um campo gerencial para a tomada de decisões. Porém, quando a gente pensa na questão visual, como a linha, como os nossos colaboradores estão vendo isso. Então é muito legal, porque a gente tem um andomo ligado direto no começo da linha. Então ali o operador que está dando o start, que está operando a linha, ele tem uma visão se ele está seguindo dentro da meta, se está um pouco embaixo da meta ou está longe da meta. Então são os sinais verde, amarelo, vermelho, onde ele tem um guia para saber se ele tem que acelerar um pouquinho mais ou tem que acelerar um pouquinho mais, né? Então esse é um ponto super positivo. Foi o item que eu mais procurei, porque realmente eu queria que o nosso operador tivesse essa consciência de quanto ele tem que produzir. Tem um item muito legal também, que é o dashboard. O dashboard, o que acontece? A gente coloca uma tela na linha, onde ele vai trazer todos aqueles campos de disponibilidade, performance, qualidade, a meta do dia, quanto produziu, para a nossa linha inteira ver. Isso é legal para você tá trazendo essa identificação visual para a nossa linha e o pessoal está verificando em que pé eles estão na produção diária. Então acho que isso é um ganho absurdo no dia a dia. Não só isso, uma coisa interessante, nossos encarregados também usam o ProX no celular. No celular também, onde eles estiverem, se estão na casa dele, eu também posso usar. Onde você está, você consegue ver a sua linha em tempo real. Então você sabe quantas toras está passando por minuto, qual o diâmetro, o que está acontecendo, se está dando erro. Então quando a gente pega todos esses visuais, você começa a trazer um ganho diferente para a equipe.
porque realmente eles param de achar que é só um número qualquer, que pode ser um chute, e eles começam a entender meta, entender que eles fazem parte daquilo. E esse primeiro minuto, que a meta é batida, o ProX nos ajuda muito, porque no primeiro minuto a gente começa a bater a meta. Então chega no final do dia, eles sabem que eles vão conseguir. Por quê? Porque o ProX acompanha todo o tempo. Pessoal, foi um prazer falar com vocês. Essa é a minha experiência sobre o ProX. Dúvidas? Cara, a equipe da Mahara é sensacional. Vou deixar marcado aqui, o pessoal da Mahara vai colocar as nossas páginas. Você pode entrar em contato também. A gente é aberto a visitas. Se quiserem trocar uma ideia, ver como é que funciona a ferramenta, eu super indico. Valeu, pessoal. Abraço.